Agora vai. Amém. É, mais um sábado, graças a Deus. Dia de março. É, e vamos hoje falar um pouco sobre o estudo de número 28, cujo título é O Desafio de Ser Igreja neste Novo Tempo. Quantas vezes você já ouviu esse título em algum vídeo do YouTube, em alguma pregação, em alguma escola bíblica? Eu já ouvi essa frase na igreja pelo menos 3 vezes essa semana. Tô brincando. É, eu já ouvi algumas vezes também, principalmente quando tem alguns canais do YouTube que eu assisto, mas eu não recordo o nome, que fica mandando muita notificação, sabe? E alguns vídeos eu consigo assistir durante a semana e sempre vem com um título chamativo, com o intuito de ser, às vezes, de divulgar, às vezes é de chamar a atenção, prender sua atenção. Aí sempre coloca assim, como fazer isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que na igreja. Aí, tipo assim, chama sua atenção, prende sua atenção, sempre para assuntos que você fica pensando, poxa, como é que será que vai fazer? Te prender sua atenção. É muito Fala da um hora aí que isso. você achou relevante. Dá um exemplo aí, um vídeo que você achou relevante, que você assistiu e falou, olha só, como fazer miojo na igreja. Teve um assim? Oi? Cita um vídeo que você Não assistiu entendi. aí que você achou relevante. Você lembra de Ah, algum? teve um que eu assisti que eu lembro que falava sobre como a gente devia se portar na igreja em relação aos nossos irmãos. Foi até sobre aquele comentário que eu conversei com você semana passada, a gente teve aquele diálogo e tudo mais. Tipo assim, de entender que a gente não tem que excluir, tem que dialogar, conversar, sempre ajudar, porque é um lugar de ensinamento para a gente ter caridade, para a gente ter, esqueci a palavra, mas para a gente ter, poder estar com o irmão, poder conversar mesmo em comunhão, resolver tudo, porque a gente é uma família. Bacana, como se portar na igreja. Legal. Esse é um desafio, né, que muda constantemente, porque a cultura vai mudando, os costumes e tal. E o estudo até fala um pouco sobre isso, né? Sobre a gente tem que entender os costumes da nossa época, a cultura da nossa época, para saber o que, que a gente pode aproveitar, assim, o que, que a gente pode aderir e o que, que a gente deve rejeitar, por exemplo. Max, que tem mais tempo de igreja, mais velho entre nós, o idoso da nossa turma, pai de família, já com seus 46 anos nas 60, costas, 62 anos, 62 bem anos, vivido. quase aposentando já, né? Graças a Deus, mano. Quase, ô, cara. Você tem o sonho de aposentar, mano? Você tem esse sonho. Nunca. Que isso, cara. O bicho é um trabalhador mesmo, né? Sério. Gostei de ver. Nada, eu quero ter minha renda, meu amigo viver dela. Negócio de depender de governo, não presta não. Não, tem aposentadoria privada. Já que você não quer Mesmo assim. aposentadoria do governo, já começa a contribuir com a privada aí logo. Não, amigão. Já tô. Já Mas estamos. o que eu ia falar é o seguinte, Max que tem mais tempo aí, pode lembrar de algumas coisas que antigamente eram, como é que eu vou falar? De um jeito na igreja e hoje em dia são de outro. Algumas coisas que eram rejeitadas e inaceitáveis na igreja, hoje em dia não. E isso depende muito da igreja também, né? Eu sou de uma época, por exemplo, que na igreja a gente não podia bater palma na hora do louvor, nas músicas. Tinha essa cultura, sabe? Na hora do louvor não podia, igual a gente faz hoje, lá na igreja, não podia não, cara, era pecado. A gente participou de uma. Quando a gente foi para Indaiabira, tinha uma igreja lá numa cidade próxima, de um pastor amigo nosso, e não tinha bateria na igreja.
porque bateria era coisa do diabo. Não tinha bateria na igreja. Aí eles iam visitar a gente lá na igreja, eu ficava. E na época eu era o baterista, né? Eles olhavam pro filho do pastor, o baterista, e ficava assim, sabe? Meio assustado. Nossa, como é que pode, gente? O filho do pastor tá com bateria. Por isso que ele tá desse jeito aí, ó. E isso foi o quê? 2011. Foi século XIX, né? 2011. A primeira igreja batista lá de Brasília, eles eram desse jeito. Lá não podia usar bateria. Lá as mulheres só usavam saio vestido, calça, jamais. E umas coisinhas lá, cara, e tipo assim, alguns ensinamentos que regaça pra quem não tenta sair fora do cabresto. Tipo, se você não for batista, você não é salvo. Você não pode ter contato com pessoas de fora além da igreja, entendeu? Então esse tipo de coisa, nossa, tinha muito lá, cara. Tinha muito. É tanto que eu lembro que quando a gente foi começar a mexer com bateria lá, aí na Eu fui época levar a de bateria pra essa igreja? que bateria, fi? Bateria não. Lá a Não. gente começou com teclado. Nessa igreja aí, Eu que não comecei podia, que a primeira vez tinha saia. é, Que isso, lá, muito né, rebelde, cara. na adolescência, aí a gente começou, a gente curtia muito um rockinho e tal, sabe? Aí a hora que a gente começava a escutar um catedral, uma oficina, aí o pastor lá chegava e colava em nós, menino. A oficina Então tava no assim, auge na época, né? tava no auge, cara, você tá doido. Aí, tipo assim, é tanto que chegou um ponto que, nossa, velho, eu tinha um CD, tinha os negócios, e isso foi impregnado tão forte em mim, velho, que eu queimei tudo, eu quebrei tudo, bicho. Tudo, tudo. Desfiz de tudo, de catedral assim, tudo, eu desfiz. Aí é aquele Por negócio causa disso? Dessa por causa tradição? disso, cara. É, porque assim, ficou tão assim de que é pecado, porque é tanto que até hoje eu ainda tenho esse negócio assim de com música secular. Eu Uhum. comecei a mudar um pouquinho com o Pastor Domingos. É, Ih, meu Deus. Vou ter que cortar essa parte sé- aqui. sério, cara, porque assim, são umas manias bestas, algumas igrejas impõem, cara, e coisa de homem. Infelizmente é coisa de homem. E aquele negócio de igreja achar que o pastor é o santo, todo santo e tal, e papapá. E nunca, e não peca e não erra. Então tem muito isso, sabe? E é tanto que lá, voltando para essa parte de bateria mesmo, lá a gente começou a tentar incrementar, jogar um pouquinho de bateria em algum corinho lá, foi com o teclado. Sim. Para conseguir Colocava o meu ritmo no amigo, teclado? eu tocava, cara. Eu tocava nas teclas, Ah, timbal, caixa e só. bombo. Entendi. Nossa, cara, aí você imagina. E isso era uma alegria enorme. É Então, assim, difícil, né, velho? nossa, tá louco. Aí houve umas mudanças e tal, pá, aí muita coisa mudou e melhorou. Mas, infelizmente, ainda tem muita igreja, cara, que tem esses pensamentos loucos, sabe? Negócio muito nada a ver. E o que você acha dessas coisas assim? Eu acho complicado porque é o seguinte, cara, tem. E é justamente o que o estudo tenta trazer para nós, né? Existem coisas que são importantes e válidas, e existem coisas que não são importantes e não são válidas. E a gente tem que saber discernir essas coisas, sabe? Tipo assim, alguém pode ouvir isso e falar assim, nossa, que besteira não poder tocar bateria na igreja. Mas eu tenho que saber se realmente é uma besteira, por que é uma besteira, sabe? E Uhum. porque às vezes também tem coisa que é ridícula, mas que você pode relevar, sabe? Tipo assim, dá pra continuar nessa igreja aqui. Agora tem coisa que é tão ridícula, que tão assim, desnecessária, tão pueril,
Você fica se perguntando se as pessoas que defendem essa regra, essa tradição simplória, simples, você fica se perguntando se ela realmente tem a sua fé, convicção de fé em Cristo, em quem Cristo é, sabe? O problema que eu vejo é esse. A gente precisa. Depende muito da situação e a gente precisa saber o porquê que as coisas são ou não desnecessárias. Uhum. O que você acha? É, é aquela questão de você tem que estar embasado na Bíblia para você saber o que, que você fala e o que, que você não fala. Aham. Principalmente essa questão mesmo. É, como época de adolescente e tal, a gente não tinha esse conhecimento e as pessoas falavam, a gente ouvia. Então, era isso e ok, né? Não aceitava, mas respeitava. Só que aí, depois de um certo tempo, por exemplo, no meu caso, a gente, depois que eu descobri que os instrumentos foram feitos para a glória de Deus, a música foi feita para a glória de Deus, então todos esses itens foram feitos para a glória de Deus, e no decorrer do tempo o inimigo acabou pegando, o diabo foi pegando e mudando tudo isso e usando pessoas para render glória para ele também. Aí sim começa a mudar a mentalidade. A partir do momento que você tem mentalidade, você tem o conhecimento que todas as coisas foram feitas para a glória do Senhor, é diferente. Aí sim, aí sim é diferente, porque primeiramente é o Senhor, tudo foi feito para a glória, para glorificar e para exaltar o nome do Senhor, e não é assim. E aí acaba que era ao contrário. Vai ficar aparecendo que é, 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 o diabo criou, e aí nós estamos indo lá pegar. Uma coisa, Mas um foi Deus que criou a exemplo, bateria, cara? Com certeza? A barulheira daquela? você vê, né, cara? Deus é top demais, bicho. Deus é roqueiro também, cara, vai achando. Eu ia falar uma coisa, por exemplo. Com relação a ritmos de música, né? Porque ainda existe muito preconceito, principalmente se a gente for chegar em algumas regiões do Brasil, chega lá e eles curtem um forrozão topado. E aí, velho? Chega um tradicionalzão lá e aí, nossa, velho, tudo pecador, que igreja, vocês não sabem não. Vem cá que eu vou converter vocês aqui. Música pra Deus é só cantor cristão, vem cá, meu filho. Entendeu? Então, assim, é a pessoa querer ser dona demais da verdade, saber que conhece e desconhece a mente do Senhor e saber o que, que o Senhor gosta, e pronto. E não é assim que funciona. O Senhor usa como Ele quer, usa o que Ele quer, e tudo para a glória dele. Finalmente que você está usando aquele ritmo ali para a glória do Senhor, e é consagrado a Ele, já é. Então, tem que ter essa sabedoria, entendeu? Tem que É, ter eu não concordo esse muito não, mas conhecimento. vamos lá. João quer falar alguma coisa? Só uma curiosidade. Por exemplo, acho que vocês não sabem, então, que eu vim de igreja católica, né? Minha família, a maioria é de igreja católica e tudo mais. E lá tem a diferença, por exemplo, lá tem momentos de louvor, de cantar, tudo mais. Só que não é igual às igrejas evangélicas. Eu falo assim, pela Batista, né? Quando eu frequentava, tipo assim, eu era católico, mas eu frequentava, porque eu recebi convite para ir na igreja Batista mesmo, de hoje. E eu achava massa demais, cara. Eu olhava assim, eu sentia um negócio, eu falei, velho, isso é muito massa. Eu olhava assim, via diferença, porque não era uma coisa assim, mecanizada, como se fosse algo treinado, sabe? Lá era mais por cumprir é, regulamento mesmo. Ah, tem que cantar em alguns momentos. Só que na igreja batista eu vi que era diferente porque a pessoa se soltava no sentido de estar louvando mesmo, sabe? Era um negócio muito doido. E uma coisa que eu tenho curiosidade sobre isso, que eu nunca
assim, pelo menos comigo nunca teve isso, igual aconteceu com vocês, de falarem que bateria não pode, porque é coisa de diabo, não sei o quê. Qual era a argumentação, sei lá, o embasamento bíblico que usavam para poder justificar isso? Tipo, falar assim, não pode usar bateria por causa do diabo, não sei o quê. Tipo isso, entendeu? Minha dúvida é essa. No meu caso não existia esse embasamento e muito menos é porque era um homem que era líder da igreja, que era o cara, entendeu? Ele falou, acabou, amigo. Não tinha mais ou menos, não. Era autoridade, era uma É regra autoridade, emanada diretamente da autoridade da igreja, né? entendeu? Varia muito de igreja para igreja essa questão, sabe? Mas existem igrejas que tentam fundamentar em textos bíblicos erroneamente, tipo texto fora de contexto, e existem igrejas que têm fundamentações melhores. Uma das fundamentações mais populares é a decência no culto, que é a mesma fundamentação que a gente usa para que na nossa igreja, por exemplo, não tenha aquela bagunça que tem em igrejas pentecostais, do pessoal falando em línguas e rodando e caindo no chão. A gente usa essa fundamentação, a de é 1 Coríntios, né, Max? 1 Coríntios alguma coisa? Você lembra dessa, de decência no culto? 1 ou Uhum. 2 Coríntios, depois eu vou Não achar a lembro. referência certinho e Eu posto não- lá. E aí muitas igrejas entendem que, pelo fato de a bateria ser um instrumento de a melodia da bateria é rítmica, então não tem como não fazer barulho, né? Assim, é, é é, um instrumento de festa, por assim dizer. Algumas pessoas entendem que esse instrumento atrapalha a ordem e a decência no culto, que portanto seria a mesma coisa de estar uma pessoa lá falando em língua sem interpretar. E aí é claro que assim, eu não concordo com esse argumento justamente por causa do tempo que a gente vive hoje, sabe? Eu acho que há algum tempo atrás, algumas décadas atrás, isso podia sim ser verdade e ser correto, numa época onde a sociedade, de modo geral, fazia menos barulho, sabe? Tinha menos indústrias, o tempo era menos corrido, as pessoas ouviam música clássica nos teatros. Hoje em dia, a gente está mais acostumado com mais barulho, com músicas com ritmos mais acelerados. A gente não é criado na cultura de música clássica. Então a gente consegue ouvir uma música com bateria e não enlouquecer, por assim dizer, sabe? Enlouquecer com a música. Então eu acho que hoje em dia esse argumento em relação à bateria não é muito válido mais, sabe? Eu acho que pode ter bateria no culto e ainda assim o culto ter ordem e decência, sem problema nenhum. Mas é mais ou menos por aí. Eu já ouvi essa argumentação. Eu acho que Max também já ouviu a argumentação nesse sentido. Que é a mesma não, das roupas, né? De É, mulher mas, usar saia e tal. mas esse tipo aí é a por um primeira lado, vez assim, eu tô faz ouvindo. sentido. Uhum. Mas aí é o que eu falei. Oi? Não, é o que eu falei. E é o que a lição vai tentar nos ensinar. Depende muito da época que a gente vive, entendeu? Talvez lá em 1940, 30, realmente fosse verdade. E o que acontece muitas vezes é o seguinte: essas pessoas que perpetuam essas tradições, elas nasceram lá atrás e continuam repassando essas tradições sem pensar no porquê delas. É, Elas só repassam porque era verdade lá na época que elas entraram na igreja. 40 anos depois as circunstâncias mudaram, mas elas continuam repassando sem saber da fundamentação, sem saber de nada. E isso é um problema também. Por isso que eu falei no início, que a gente tem que saber por que é ridículo e por que a gente deve rejeitar, ou então saber por que é importante, por que a gente tem que aderir. E o estudo vai ensinar a gente um pouquinho mais sobre como fazer isso. Um dos primeiros e o mais importante caminho para a gente conseguir discernir entre o que é bom e o que é ruim, o que a gente pode aderir, o que a gente deve rejeitar, é o do primeiro tópico da lição aí. A gente precisa ter uma profunda convicção de quem Jesus Cristo é para nós.
Na introdução ela diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas o mundo mudou. Então a gente tem que entender o mundo que a gente vive, como a gente viu na lição passada, para que a gente saiba como que a gente vai viver de acordo com o padrão desse Cristo que nunca muda no mundo de hoje. E aí, ela diz que a gente tem que fazer para ter uma convicção de quem Jesus Cristo é que a gente precisa conhecer Jesus biblicamente e de forma pessoal. E pelo que eu entendi assim desse primeiro tópico, a gente poderia resumir, eu acho que poderia resumir, a gente precisa saber o que Cristo é, o que ele fez e o que ele fará. Você consegue resumir em uma palavra o que Cristo é para você? Em uma palavra, o que ele fez por você? Em uma palavra, o que ele fará por você? Difícil essa. Salvador. Primeira, o que Cristo é? Uma palavra, Salvador. Salvador. Sim. Você, João, concorda? Concorda com o relator? No caso, você deu três palavras no caso, certo? Isso, são 3 Vou perguntas. resumir essas três. Ah, sim. A primeira é o que Cristo é para mim? Eu também considero como Salvador, ou então tudo. Tudo que eu falo, que para mim é tudo. O tudo na minha vida, é, orientação, no sentido de direcionamento, questão de ser Já essencial, entendeu? extrapolou muito mais de uma palavra, perdeu os pontos. Não, perder ponto, mas faz isso não. Mas tô precisando de ponto, cara. Segunda pergunta, o Você que fala ele de. fez? Você consegue resumir em uma palavra o que ele fez por você? Ou para você? Eu diria salvação. Quer continuar com Salvador, Max? Com certeza. Sim. E o que ele fará? Qual é a próxima? Me salvará do mundo. O que ele fará? Eu diria uma palavra assim, glória. Eu colocaria como glória. Se for resumir uma palavra sozinha. Porque se Entendi. fosse duas, eu falaria glória futura, mas glória. Entendi. Você não consegue uma palavra, não é difícil para você, né, João? Sei como é que é isso. É, E realmente é muito difícil, eu tô sendo cruel com vocês. Mas eu respondi assim: o que Cristo é? Eu respondi Deus. Com uma palavra, Cristo é Deus. E isso parecer muito geral, muito amplo, mas durante o estudo a gente percebe que muitas vezes, muitas igrejas protestantes, não protestantes, cristãs, não entendem que Cristo seja Deus. Existem outras religiões que nem consideram Cristo Deus. Então isso para mim é muito importante, porque é um título, o título mais importante de Cristo, né? Isso significa muita coisa. Então é uma palavra só, mas significa muita coisa. É igual dizer que ele é tudo. É uma palavra pequena e pode significar muita coisa. Dizer que Cristo é Deus é dar a Cristo o título mais importante possível para uma pessoa. O que ele fez, eu coloquei redimiu. Ele me redimiu. E é a ideia realmente de Romanos 3, 24 e 25. A ideia da obra de Cristo na cruz, de ter pago a pena pelos meus pecados. Isso é a coisa mais importante que ele fez para mim. E Max acho que pensa da mesma forma por ter usado a palavra salvação. João também. E aí na última veio a mesma resposta que Max. O que ele fará, salvará. E no mesmo sentido que Max falou, me salvará do corpo dessa morte. A gente vai ser salvo definitivamente do pecado. É meio que aquela ideia que a gente já viu daquele outro estudo. Vocês lembram? De salvação passada, presente e futura, certo? Então quando Marx responde salvação para as três, eu acho que ele está com esse pensamento, né?
de que Cristo é salvação todo dia para nós. Cristo nos salvou 2000 anos atrás, Cristo nos salvará. Então, eu acho que a gente tá no mesmo caminho, apesar de palavras um pouquinho diferentes. E ainda assim, eu entendo que a gente precisa buscar crescer nossas convicções e entendimento a esse respeito, sabe? Porque muitas vezes fica muito raso. Pode parecer que não, mas eu tô na igreja, cara, eu vou. Ó, eu participo da escola bíblica todo sábado, tem gente que nem participa. Eu tô indo no culto e tal, tô estudando, mas a gente precisa aumentar esse conhecimento que a gente tem de Cristo, sabe? Eu acho que isso é importante para nossa caminhada. E isso nos salva em muitos momentos onde a gente não sabe o que fazer. Conhecer mais detalhadamente sobre o que Cristo é, o que ele fez e o que ele fará por nós é muito importante. Quer falar alguma coisa aí, Max? Não é só falar aqui, cara. Eu vou ter que sair agora 10 para 6. Uhum. Aí eu vou ter que deixar vocês um pouquinho mais cedo. Beleza. O ensaio nosso, por causa do toque de recolher, Ah, vai esqueci ser 6 disso, horas, velho. entendeu? Esqueci Aí desse negócio. o horário nosso o horário nosso aqui tá uma loucura. Entendi. Não, beleza. Aí agora 10 para 6 eu vou ter que. Eu ainda tenho que pegar as meninas ali na casa dos avós dela também. Delas. Uhum. Não, beleza. Nós vamos continuar gravando aqui. E aí você acompanha o Aham, restante depois e pode conversar com a gente. Até beleza. aqui foi muito bom. A primeira aplicação, eu fiquei um pouco chateado com ela, porque ela pergunta se eu já sofri algum tipo de perseguição por declarar essas coisas que a gente acabou de comentar sobre Cristo, né? Declarando o que Cristo é, ou declarando o que ele fez, ou declarando o que ele fará. Em algum momento de sua vida você já sofreu algum tipo de perseguição? Já. Pode responder primeiro, Max? Eu respondo depois. Não, pode ir. Fala aí, que senão você vai ter Não, que pô, daqui sair, a pouco Max. você tem que sair. Você pode. Ah, tá. É, você pode falar primeiro. Não, tipo assim, eu não posso nem. Sei lá. Eu, pelo menos, eu não posso nem falar de perseguição, não, porque a gente vive numa, numa tranquilidade tão grande com relação a professar a nossa fé. Existe sim aquela questão de chacota e tudo, né? Principalmente na roda de colegas, serviço, escola principalmente. Mas no meu caso mesmo, questão de perseguição assim mesmo. Posso falar que já teve, não. Mais pesado, né? Uhum. No meu caso, assim, eu não diria assim perseguição. Eu diria mais a questão tipo de crítica. E o pior é que não é de gente, assim, na maioria das vezes não é de gente que é, sei lá, ateu ou de outra crença, é gente que é cristão. Por mais que não seja protestante, não seja evangélico, tipo católico, principalmente. Eu falo isso por amigos meus que eles criticam muito isso, sabe? Eu até comento, eu lembrei disso na hora que eu tava fazendo lição, eu lembrei de um fato que aconteceu essa semana, ou foi semana passada, que me chateou. Quando você fala assim, o que é Deus pra você é tudo. Ok. O que Jesus é pra você? Tudo, Deus. Aí as pessoas vão e, tipo assim, mas e Maria? E santo não sei o quê? E fulano, tipo, meio que critica, tá ligado? É como se a gente não pudesse crer em só uma pessoa, é como se fossem várias, e critica isso. Sendo que eu penso, poxa, o que tá na Bíblia é isso. Então a pessoa que tá criticando a própria, entre aspas, a própria, se diz cristão, isso é muito complicado. E muito amigo meu ficou meio assim comigo depois que eu fui pra igreja evangélica, sabe? Uma coisa que me chateou muito. Porque não faz sentido nenhum a pessoa querer meio que achar que, sei lá, eu me tornei uma pessoa pior porque eu fui pro lugar que eu sempre deveria ter estado, sabe? Então é meio complicado. E um negócio que me chateou são dois fatos. Um fato é que tem um menino que eu conheci e tal, ele era amigo, não é que é amigo, conhecido,
E a gente fez uma ação social e eu tinha o número dele, tá? Eu tinha meu contato. E ele postou um link de um vídeo, eu não cheguei a assistir, mas ele postou e eu vi lá. Só cliquei assim para ver o título, tava lá. Protestante se converte ao catolicismo, não sei o quê. Direto ele posta uns negocinhos. Pastor se converte ao catolicismo, isso aqui é da Virgem Maria, um negócio assim. Eu fico pensando, cara, pra que isso, cara? Tipo, tudo bem que você é católico, mas não fica falando que isso, não sei o que. O cara não. É estranho, cara. E o outro fato foi que, uma época, eu conversava muito com uma amiga minha sobre isso, as pessoas me perguntam muito, sabe? Nem eu que chego para a pessoa falando, eles que me perguntam como se estivesse me procurando. Me falei, o que acontece lá na Batista, não sei o que, não sei o que. Pergunta, né, como que é a igreja, porque cada igreja tem algumas características. Aí eu falo e tal. E uma amiga minha estava interessando muito em ir na igreja batista, acho que ela estava até frequentando a igreja batista lá do São João. E nisso ela é muito ativa na igreja católica, ela canta, né? Eu não tava gostando disso, cara. Eu não tava se sentindo bem. Eu acho que foi o mesmo caso meu. Eu não tava me sentindo bem e saí. Por não concordar com as coisas que aconteciam lá. E nisso o grupo de jovens lá, os caras que me conheciam de vista, ficaram com raiva de mim. Tipo assim, por eu meio que tá como se eu estivesse influenciando ela a tá indo pra igreja evangélica, sabe? Só que eu não ficava falando com ela, larga sua igreja e vamos pra lá. Eu já convidei pra frequentar, já falei sobre. Mas ela não respeita tudo, a pessoa foi porque sentiu quase o coração dela. Só que os caras ficaram com raiva de mim, tipo, como se eu tivesse tirando a pessoa da igreja e levando para um lugar ruim, entendeu? Como se a gente não pudesse fazer isso, tipo assim, sei lá, convidar alguém. E uma coisa que me chateou, que eu fiquei sabendo, foi que o cara falou que só Maria salva. Eu fico pensando, que Bíblia que esse cara tá lendo? É difícil. Tá lendo aqui, sabe? Eu fiquei triste por estar perdendo essa alegria de ser perseguido. E eu acho que é por isso que eu tenho que me dedicar mais a esse tópico de número um, que é ter uma profunda convicção de quem Cristo é para mim. Porque eu acho que quando a gente tem uma convicção mais profunda sobre isso, a gente tem mais facilidade, mais ousadia para falar dessas coisas, para ser perseguido, entendeu? Então talvez o que falte para mim seja. E sobre isso, o meu entendimento, por exemplo, também sobre isso que eu ia comentar, é que, por exemplo, perseguição, não sei o que, é uma palavra muito forte, né? Mas o que eu vejo muito é a questão de uma certa crítica, reprovação de alguns hábitos. Por exemplo, igual o Marcos falou, tá na roda de amigos, na escola. Claro, um ambiente escolar é um ambiente muito misto. Você vai ter muita coisa lá. E vai ter gente reprovando, principalmente se você é evangélico. Ah, você não pode beber, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E tipo assim, meio que já reprova, sabe? A própria crença da pessoa, baseado nos preceitos, baseado nos dogmas da religião da pessoa e critica por isso. Aí eu fico pensando, cara, sempre quando acontecer, sabe? Tipo, eu nunca levei assim pro coração. Eu diria essas críticas, essa. Não é perseguição, porque perseguição é uma palavra muito forte, mas essas críticas eu nunca levei pro coração, mas eu fico pensando. Nós somos cristãos. Nós protestantes, evangélicos, somos cristãos. Os católicos também são cristãos. Só que eu não entendo por que que meus amigos, não são amigos, mas a maioria dos meninos católicos acham que é normal beber, fazer batedor, fazer farra, sendo que, tipo, velho, lá fala, tá ligado? A Bíblia. Ah, a Bíblia católica tá alguns livros a mais, mas tá lá falando que não pode beber, não pode ter esses comportamentos. Então, assim, como que a pessoa critica o outro, sendo que na crença dele ele devia estar fazendo o mesmo, entendeu? Então, tipo, é muito complicado isso. Entender o que se passa na cabeça da pessoa. É como se a gente não pudesse fazer nada e eles pudessem, entendeu? E eles tivessem o direito de criticar isso. É, isso é um tipo de. O negócio você falou, é um tipo de perseguição, mas não é uma. Como não é uma perseguição física e que dificilmente a gente vai morrer por causa disso, dificilmente a gente vai levar um tiro, uma facada, se machucar por causa disso. Perseguição que a gente entende é mais nesse sentido, né? Aí fica. Perseguição para essa situação fica uma palavra um pouco mais forte mesmo. E apesar dessa chacota, dessa rejeição, o tópico 2 fala que a gente não pode ter medo de confessar Jesus como nosso Senhor.
E o que eu acho o que eu entendo é o seguinte: o tópico 2 depende do um, sabe? Para que eu não tenha medo de confessar Jesus como meu Senhor, eu preciso ter uma convicção profunda de quem Ele é para mim, entendeu? Quando a gente não confessa Jesus como nosso Senhor, acontece ou Pera aí pode. só um momento aqui, vou ter que Que é abrir a isso? porta. Rapidão, pera aí. Tranquilo. Pode falar, porque eu tava batendo na porta aqui. Pode continuar, Tranquilo né? aí? Tranquilo, tava batendo na porta aqui. Eu esqueci, para o estudo até comenta, eu esqueci de mencionar, é que a gente tem uma convicção mais profunda, cada vez mais profunda de quem Cristo é, e tem algumas coisas que a gente deve fazer para aumentar essa nossa convicção, né? E ela cita algumas que ouvindo as pregações da nossa igreja, participando da escola bíblica, a leitura diária, cuidadosa e atenta da palavra. E eu até adicionei mais duas coisas que dizem respeito a conhecimento pessoal, que é os devocionais e a oração. Podem ser feitas em conjunto, né? Claro. Devocional e oração é uma maneira da gente se relacionar pessoalmente com Deus. Porque na oração a gente fala com Deus e no devocional, quando o nosso devocional inclui leitura da Bíblia, é Deus falando conosco através da Bíblia. E a oração é a gente falando com Deus. E a Sim. melhor maneira de falar com Deus é através da Bíblia também. Então, orar a Bíblia é algo muito bom que eu já fiz algumas vezes e a experiência foi muito boa. Sim, você até chegou a citar isso. Você tava, acho que, no livro de Salmos. Quando você fazia isso, você fazia a questão do devocional e a questão da oração também. Eu lembro de você citar isso algumas vezes durante o nosso estudo. É muito importante. Essa semana eu estava lendo um artigo ressaltando mais uma vez a importância disso. Por incrível que pareça, por mais que a gente saiba que é importante, eu acho que a gente tem sempre que reforçar isso para, por incrível, por mais importante que seja, a gente acaba esquecendo em algum momento. E é por isso que é importante a igreja e os outros irmãos, né? Porque nossos irmãos nos lembram disso e nos trazem de volta para o que é importante. Quando a gente não tem essa Sim, sim. convicção profunda de quem Cristo é, acaba acontecendo as coisas que a gente já viu na aula passada, né? São religiões pluralistas, onde todos os caminhos levam a Deus. Se eu não entendo que Jesus Cristo é Deus, por exemplo, igual eu falei, e todos os caminhos levam a Deus, eu já caí numa religião mentirosa, numa religião que não está de acordo com a verdade. Ou então sincretismo. E o que é sincretismo? Ela menciona essa palavra lá no estudo. Sincretismo é uma junção de várias religiões, ou então a incorporação de práticas e doutrinas de outras religiões na minha. Então, por exemplo, um exemplo claro que eu posso citar é o exemplo da Igreja Universal. A Igreja Universal se diz uma igreja evangélica, cristã protestante, mas a Igreja Universal é uma igreja muito sincrética. É um exemplo de sincretismo. Por quê? Eles adotaram rituais de outras religiões para fazer parte do culto deles. Essa parada, por exemplo, de ungir as coisas, vender coisas ungidas e de expulsar demônio no culto público. Isso são práticas muito comuns em religiões do candomblé. Religiões do candomblé utilizam muito essa coisa de incorporar espírito, pai de santo, baixo espírito e tal, objetos ungidos. Então a Igreja Universal é uma igreja sincrética que adota práticas de religiões
de matriz africana na sua igreja. E isso é um perigo. É por isso que a gente precisa ter uma convicção profunda de quem Cristo é. Tipo, sobre isso dessa Igreja Universal, Comunidade Mundial, né, que era uma só, se eu não me engano, eu já vi muita coisa que é complicada. Por exemplo, eu lembro até de Junho, uma vez na igreja, Junho da igreja nossa, ele deu um testemunho de que quando eu morava em São Paulo, acho que tem um primo dele que mora lá hoje e tal, esse primo dele já recebeu dinheiro para poder participar desses cultos, né? De tirar demônio, de curar doença, de não sei o quê. Era usuário de droga, mas o cara vai, tipo, vai entregar uma droga. O cara cheira a droga e dá repulsa, dá no, tipo, como, tá curado, né? Só que eu fico assim, cara, como que as pessoas levam muito a sério isso? Eu fico muito chateado, sabe? Isso é agir de má fé, tá ligado? E também eu vi, até te mandei, eu acho, outro negócio que me chateou muito foi no início, quando começou a ter a questão da pandemia, a questão do Covid, eles estavam vendendo semente, falando que a semente iria curar. E era muito caro mesmo. Tipo, R$ 1.200, era um negócio absurdo, cara. E as pessoas comprando. Tanto que o pastor lá, Valdomiro de Santiago, foi denunciado. Eu não sei como é que tá o processo, né, na justiça, mas ele vai ter que responder por isso, não? Eu não lembro no que se enquadrava, não, mas é como se ele estivesse mentindo, né? Falando que é um remédio, sendo que uma coisa não é um remédio, tá? Mas batedor lá. A gente má fé lá. E isso é muito complicado, cara, porque eu fico triste porque eu conheço pessoas que são dessas igrejas e eu fico pensando, tipo, como será que as pessoas ficam cegas, sabe, diante de algumas coisas e tal. Tipo, é bem complicado, cara. Um dos motivos pode ser esse, né? De não ter convicção de quem Cristo é e do que ele fez. Por isso que a gente precisa ter convicção de que Jesus Cristo é o Senhor e só Jesus Cristo salva. Parecem coisas muito óbvias para nós que estamos na igreja, mas se você for parar para pensar, já teve vezes onde você duvidou disso em algum momento da sua vida, em algum momento em que você caiu e pecou, ou que aconteceu alguma coisa ruim na sua vida, na sua família. Talvez por alguns milésimos de segundo você tenha duvidado disso. Não estou falando que você deu vontade de abandonar a fé e sair correndo, mas às vezes acontecem coisas com a gente faz coisas, a gente peca, a gente cai e surge de repente essa dúvida na gente de que Jesus Cristo é o Senhor e que só Jesus Cristo salva. Então, quanto mais convicto a gente tiver Tipo, disso, melhor. isso me aconteceu uma vez, eu acho. Foi uma vez que eu me recordo. Foi quando eu perdi meu irmão. Eu fiquei muito. Eu tava na época na igreja católica, né? Mas foi uma coisa que me chocou muito. Eu fiquei muito chateado. Não que eu culpasse, falar, Deus matou meu irmão, não foi isso, mas eu fiquei muito abalado com isso, com a questão da religião, questão de tudo. Fiquei tipo, não sei se era depressão e tudo, mas eu fiquei muito triste, sabe? Foi uma época que eu abandonei muita coisa, que eu queria só ficar isolado, queria só ficar em casa, não queria sair, não queria ir na igreja e tal. Não é porque eu não acreditava, é porque eu tava muito triste, tava muito chateado com as coisas e tal. Mas depois de muito tempo eu vi que não era o caminho. Isso não ia mudar, isso não ia. Não é responsabilidade de falar, porque não salvou e tudo. Acontece, é uma coisa natural. Um dia a gente vai morrer, a gente não sabe o dia, a gente não quer aproveitar. Então, assim, eu tenho que agradecer porque eu tive a oportunidade de estudar, de estar, por exemplo, ter a oportunidade de estar aqui agora fazendo esse estudo. Nem todo mundo tem essa oportunidade. E o correto é a gente fazer isso, levar essa oportunidade para essas pessoas para que não possam chegar a passar, ficar pelo estado que eu fiquei, entendeu? Uhum. É, existem essa questão de sofrimento é complicada porque existem traumas e sofrimentos que a pessoa passa podem trazer efeitos biológicos e físicos para a pessoa, sabe? Então, por um trauma que a pessoa sofreu ou situações comuns de vida mesmo, até mesmo genéticas, a pessoa pode acabar tendo algum distúrbio hormonal e isso influenciar também. Mas, em todo caso, seja um distúrbio biológico, físico, hormonal ou somente emocional, no sentido de que seu corpo está funcionando bem
perfeitamente bem, hormônios equilibrados, vitaminas equilibradas, mas você teve alguma dúvida por causa de alguma coisa que você passou, ter uma convicção de quem Cristo é e cultivar, fazer crescer essa convicção de quem Cristo é fundamental. Para a pessoa que tem algum problema físico, biológico, hormonal, de vitamina, é importante que ela faça um tratamento em relação a isso, alimentar, medicação, mas é importante que faça um tratamento, um acompanhamento médico, mas é importante também que ela invista nessa área de crescer a sua convicção de quem Cristo é, do que Ele fez, de que só Jesus Cristo é o Senhor, só Jesus Cristo salva. Falo isso porque muitas vezes parece um negócio muito óbvio, sabe? Muitas vezes parece um negócio muito óbvio dizer que que Jesus Cristo é o Senhor e só Jesus Cristo salva. Mas é uma coisa óbvia que a gente tem que estar constantemente se lembrando e estudando mais sobre isso. Porque Sim, eu falo, uso até a questão de parar para pensar, né, que antigamente, por exemplo, se me perguntar, João, se eu lia a Bíblia, por exemplo, quando você era católico, raramente, porque, não é, tipo, para ser sincero, eu não vejo incentivo na prática da leitura, entendeu? Quando eu tinha, eu já até comentei isso com você, quando eu participei da época de catecismo, de crisma, perseverança, que são os processos que tem lá, tinha as reuniões, é tipo, como se fosse um estudo bíblico toda semana, e a gente falava sobre um tema, vamos falar sobre irmandade, vamos falar sobre ajudar o próximo, essas coisas. E às vezes lia, né, tudo, só o tipo, um texto bíblico como base, mas não aprofundava naquilo, não buscava entender o porquê. Então, tipo assim, eu falo por mim, não incentiva a pessoa a ler. Eu tenho certeza, se você fizer uma pesquisa lá na igreja, todos os grupos de jovens, quem tem uma Bíblia, a pessoa, eu, por exemplo, eu tenho uma Bíblia. Se você chegar e perguntar, fazer uma pesquisa e perguntar se você tem uma Bíblia, quase ninguém vai ter. Então, assim, a partir do momento que você faz o estudo, você começa a conhecer, você tem, pelo menos está direcionado até essa convicção de quem é Jesus, entendeu? Porque todo mundo, igual a gente fala que é óbvio, todo mundo fala, é óbvio, algumas coisas são óbvias, tipo, que a gente sabe que é uma pessoa boa, que ele foi uma pessoa que que ele ainda é uma pessoa que é referência pra gente, que a gente tem que seguir os passos dele, mas isso aí, tipo, todo mundo sabe. Agora, aprofundar, entender o porquê que isso acontece, como que isso acontece, outras características da Bíblia, tudo, da palavra mesmo, só estudando. E isso me mudou muito, entendeu? Quando eu comecei a fazer isso, quando eu comecei a ler, né? Porque eu não lia, não. Tipo, não era incentivado. Achava que era aquilo ali. Ia na igreja, tinha missa lá, né? Orava e tá bom. Não buscava viver, né? O que estava na palavra. então, ser uma testemunha de que isso realmente é importante. E aí, mais uma vez, eu já falei e vou relembrar os meios pelos quais a gente pode crescer essa nossa convicção. Pregação, escola bíblica, leitura diária e cuidadosa, atenciosa da palavra, devocional e oração. E se a gente for observar, pregação, escola bíblica, são duas coisas que a gente faz na igreja, né? A gente precisa de outras pessoas junto com a gente. Então, a comunhão com uma igreja também é muito importante para essa caminhada de crescer a nossa convicção de quem Jesus é e o que ele fez por nós. E a gente precisa investir nisso para que a gente seja capaz de transitar por este mundo para impactá-lo. É o tópico 3. E no tópico 3 ela vai falar sobre a situação desse mundo e sobre o reino do mundo e o reino de Cristo, né? E ela diz que o reino de Jesus, a ideia do tópico 3 é de que o reino de Jesus não é político. O Salvador da humanidade nunca será um outro homem diferente de Jesus de Nazaré. Então, um prefeito não vai salvar uma cidade da pobreza, da ignorância, nem da ira de Deus. E só Jesus Cristo faz isso. E um presidente da República não vai salvar um país da desigualdade, da fome, nem da ira de Deus. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo é o Senhor. Mas, mesmo que o reino de Cristo não seja político, a gente deve viver nesse mundo político
debaixo do comando de Cristo, valorizando o que ele valoriza e buscando as coisas eternas do seu reino eterno. A gente tem que viver nesse mundo político, mas não por essas coisas, por outras coisas que são eternas. É o que diz lá também no Sermão do Monte, em Mateus 6,36. Busquem primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Certo? 30, Mateus 6,36. Uai, mas 33, 33, aqui, pelo menos aqui, parece que é 36, não, porque só vai até 34. 33. Ah, 33, achei. Aqui no meu tá até marcado. É Eu só falei uma errado, observação, por exemplo, é 33. quando eu fui fazer o estudo, por exemplo, e olhando pelo título, por exemplo, assim, ó, não tenha receio de confessar Jesus como Senhor, seu Senhor. Eu não sei porquê, mas eu lembrei do acampamento e lembrei do seu testemunho. Você falava que, não sei se obviamente você vai lembrar, sobre seu arrependimento, sua dificuldade de falar de Deus com seus colegas. E às vezes eu tenho isso também com alguns colegas, porque principalmente com uns que não têm crença nenhuma, e os, tipo, esses que não têm crença nenhuma reprova tudo. Então é difícil você tentar conversar, mostrar para ele, porque ele já tem a cabeça um pouco mais fechada, diferentemente de outro que pode ser de outra crença. E com alguns eu também tenho muita dificuldade, sabe? Nessa aula tem muita pessoa evangélica, tem católico também, acho que é a minoria, pra ter ideia, e tem muita gente de outras, tipo assim, pluralista, né? Se for levar no conceito, porque toda hora tá num lugar, tipo, é mais uma pessoa, um turista. Eu diria um turista porque toda hora vai numa coisa para conhecer. É como se fosse você comprar uma roupa. Vai lá. Ah, eu vou naquela ali, como é que é? Ah, eu gostei dessa religião. Eu gostei daquela. Ah, eu vou ficar com essa. Tipo, entendeu? Por isso você tá falando de candomblé. Eu lembro dos colegas meus, escutei, né? Conversando. Não falo, não entrei na sua, mas escutei conversando, falando que foi no terreiro, alguma coisa assim. Eu entendi, eu falei assim. Eu olhei assim e fiquei fingindo que não tava escutando, mas tava escutando. Aí eu fiquei, velho, por pra que esses negócios? Aí, eu lembrando que, tipo assim, essa dificuldade, eu também tenho essa dificuldade, mas não com todos. Porque muita gente ali eu ajudei, sabe? Umas duas pessoas ali eu ajudei a voltar pro caminho, pro trilho. Isso eu falo, porque as pessoas me falaram isso, né? Me confirmaram isso. Isso me alegra. Só que com algumas pessoas lá é difícil falar, cara. Igual eu também te falo, igual o assunto da semana passada. É principalmente difícil de falar sobre isso, porque a maioria das pessoas é questão de orientação sexual, dessa questão LGBT, esses negócios. E como às vezes a pessoa é desse meio, é difícil dela ouvir, entendeu? Essa palavra. Que, tipo assim, a Bíblia reprova, então a Bíblia me reprova, então eu não quero participar disso. É tipo isso o pensamento dele. Entendeu? Por isso que, na minha sala, é muito difícil falar, porque tem muito isso. E realmente a gente analisa, né, e vê que tem algumas pessoas que você fala assim, não, aquele ali nem. Você fica com receio de falar porque você sabe que ele realmente já tem a cabeça fechada. E tem uma coisa que eu sei, na verdade que eu sei, que é a seguinte: a pessoa pode ter a cabeça fechada ou pode ter a cabeça aberta igual os pluralistas que você falou. Ela não vai entender o evangelho se o Espírito Santo não atuar no coração dela. E eu sei disso. Eu sei que o meu papel é só falar, apesar, independente se a pessoa é fechada ou aberta. Eu sei que eu só tenho que falar e que ela só vai entender se o Espírito Santo agir. E ela entender e aceitar não depende de mim. Eu só preciso falar. Mas mesmo sabendo dessa verdade, às vezes às vezes ainda eu fico com medo e não é nem medo, sabe? Não é nem medo de acontecer alguma coisa. Tipo, medo de ser xingado, de ouvir alguma piada, de perder a amizade. Não é nem medo dessas coisas, sei lá, um A negócio que. reprovação. Não sei, velho. Acho que nem é reprovação, não tem muito problema dessa. Não sei o que acontece, cara. Eu acho que. Por isso que eu cheguei a essa conclusão de que eu preciso ter mais convicção dessas coisas. Para que isso seja mais importante para mim, sabe? E uma coisa que eu falo, sei que eu, né, opinião minha, mas eu acho que talvez você vai concordar.
O ruim da questão de, se a gente for colocar por ser protestante, é porque existem várias igrejas protestantes e algumas têm atitudes erradas, como a gente estava falando agora da Igreja Universal, né? E na cabeça das pessoas que não entendem muito, a gente é um só. Tipo assim, é como se a gente fosse evangélico, a gente é, todos os evangélicos são iguais, todas as igrejas são iguais. E como eles reprovam também essas atitudes, eles meio que já reprovam a gente. Ah, evangélico é igual o cara da Mundial, igual o cara da Universal. Então, tipo assim, meio que generaliza, entendeu? Já é difícil, cara. Você conversar, porque a pessoa já reprova. Aí são vários problemas, fica difícil. É, mas eu acho que são dificuldades superáveis quando a gente tem uma convicção bem profunda, no estilo poço artesiano, de quem Cristo é e do que ele fez para nós. A gente precisa dessa convicção no estilo poço artesiano para que a gente seja capaz de se infiltrar. E aí nesse tópico 4 ela fala sobre alguns tipos de cristão ou de igreja, né? Algumas práticas. Ela fala sobre a prática do isolamento, que é a que Max falou no início, né? Da igreja que se isola do mundo, tipo, não, nem conversa com. Olha só, ele falou que tinha igreja que a pessoa nem conversa com pessoas de outras igrejas. Então, essa é uma igreja que pratica realmente o isolamento, que é viver separado de fato das outras pessoas. Algumas outras, a assimilação, que é o sincretismo, né? Adotar as mesmas práticas e valores de outras pessoas de fora da igreja. São o caso de muitas igrejas liberais que existem hoje, de que se dizem cristãs e apoiam o uso de drogas. Eu já fiquei sabendo de igrejas cristãs em Minas Gerais e o pessoal fumava dentro da igreja, não dentro do templo, mas no, na propriedade da igreja, sabe? Nos corredores externos. E era normal. Eu já vi, eu já vi, por exemplo, a igreja evangélica, eu vou até ver se eu acho na internet depois, que convida o pessoal LGBT, sabe, não, pra frequentar. Só que pelo que eu vi na época lá, o entendimento não é que tá convidando pra poder mudar a vida dessa pessoa pra pessoa fazer o que é certo, mas é porque, tipo assim, não, vem pra cá. Pode ser o que você é, mas fica aqui, entendeu? Tipo assim, fico. Cara, tipo, E lá tá falando que não pode, então esses bem dias eu difícil, entendeu? estava Fica vendo chamando demais. no YouTube, cara, uma igreja do Canadá, que foi a igreja onde nasceu o Greenpeace. É uma igreja unitarista, que não crê na Trindade, entre outros, universalista, entre outras coisas. E aí tinha um vídeo no YouTube onde tinha uma pessoa ministrando uma reunião, tipo uma reunião de estudo bíblico, de oração, e essa pessoa era um travesti. E Não, tem uma pastora que eu vim aqui no Brasil, cara, o pessoal comemorando, tipo, uma pastora que era, não sei se era a primeira, né, mas era uma pastora por na cabeça. Já ter errado duas vezes. Um, porque por questão de transgênero, dois, porque é mulher, não pode. Teoricamente, né, se fala que não é. Mas se fosse a mulher em si, porque na Bíblia fala que tem que ser um homem, o pastor. é, então, isso são igrejas que praticam a assimilação, né? E a gente consegue enxergar que está errado. Outra é a confrontação, que é brigar e rejeitar todas as pessoas de fora da igreja. A confrontação acho que é um isolamento com ousadia. Além de você se isolar das outras pessoas, você passa a xingar ou criticar as pessoas de fora. Não no sentido de falar que elas estão erradas, para que elas se voltem para o que é certo e façam parte da família da fé. Mas no sentido de excluir mesmo. Se está errado, você não tem jeito, você tem que morrer. E isso também está redondamente errado. E outro método, por assim dizer, é a infiltração, que o autor fala, que foi um método da igreja primitiva, que é viver no mundo segundo as regras da política vigente, até onde não desrespeitem as regras de Deus, né? Mas com a motivação nas coisas eternas. Para mim, infiltração é isso. Você viver no mundo seguindo as regras políticas do mundo, que a lei fala que pode fazer, você faz, o que a lei fala que não pode fazer, você não faz, desde que
essas regras da cultura e das leis mesmo não desrespeitem a Deus. E você vive não pelas mesmas motivações das pessoas comuns, mas pelas motivações naquilo que é eterno. É a famosa frase de C.S. Lewis. Tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. E nesse livro que Lewis fala isso, ele fala inclusive sobre essa questão de... Ele fala sobre diferentes tipos de amor. E um dos amores que ele cita é o amor de mãe para filha. E ele fala que mesmo esse amor, se não tiver fundamentado, ou se não tiver a motivação no amor eterno de Deus para com o homem, não, é inútil, sabe? E o mesmo sentido são as coisas aqui. Só um comentário sobre esse de infiltração. Eu vou até te mandar o vídeo depois, eu fiquei de te mandar isso, eu lembrei de você depois, porque talvez você vai gostar de escutar, né? Eu te falei muito sobre podcast, né? Hoje eu acho que o YouTube é a febre do YouTube tá sendo podcast, tá criando muito podcast, muita entrevista e tudo mais. Os caras fazem entrevista, levam as pessoas, é legal o diálogo, sabe? Principalmente quando são pessoas, sei lá, que você acha que não bate, elas conversam, conseguem trocar um diálogo, é interessante, você conhece a pessoa por outra visão. E teve um cara lá que se dizia, né? Eu não conheço sobre essa religião, que é o satanismo. Tinha um cara lá que se dizia, e hoje ele é cristão. Tipo assim, abandonou. E ele Eu sei contando toda quem a é trajetória. o Daniel Marçal. Eu não lembro o nome dele, não, Eu mas. acho que eu assisti esse Eu não lembro o podcast. nome dele, não, mas alguns cortes. Aí ele falando como que funciona, como que é essa questão dessa seita, sei lá. E falando que eles fizeram muito questão de infiltração nas igrejas, entendeu? Tipo, pegavam essas pessoas que eram do meio deles e colocavam nas igrejas, para tipo assim, se passar por outras pessoas, mas para meio que ficar mudando as pessoas, sabe? Implantar o ódio. Tipo assim, Eles fizeram ao o invés de caminho deixar a inverso, igreja né? ser. É como se, por exemplo, vamos supor que, sei lá, é como se pegasse a gente e colocasse lá, entendeu? Na igreja. Vamos supor que eles têm igreja satanista. E a gente ficasse pregando o que é o contrário, só que sem levantar suspeita, entendeu? Tipo assim, fora, ou com um diálogo mais reservado, entendeu? Sem levantar suspeita para ir mudando, gerar um problema na igreja, gerar isso. Tipo, contando como é que funcionava, como é que eram as coisas e tudo. E o diálogo foi interessante, sabe, cara? Eu acho que você vai gostar de escutar o relato. É um testemunho, né, dele. Você vai gostar de ouvir. Vou te mandar na hora que acabar aqui. Beleza. Eu acho que eu até ouvi esse vídeo já. Muita... Esse cara é famoso já há muito tempo atrás. Se for o que eu tô pensando, né? Chama Daniel Marçal. Ele escreveu um livro que chama O Filho do Fogo, fez muito sucesso. E falando sobre mundo espiritual, demônios, anjos. Teve alguns trechos que eu ouvi de doutrinas bíblicas que bobagem, mas teve outros interessantes. E aí, sobre essa infiltração, é a última aplicação. Ela pergunta, ou pede, né, para que a gente... Ela não, agora é ele. Essa segunda parte é um autor. Estou na primeira ainda. Ele pede para a gente listar algumas ações que a gente pode realizar para impactar o nosso meio, nessa perspectiva de agir no mundo sem ferir os princípios e os valores do nosso Deus. E ele pede para a gente listar algumas ações que exemplifiquem uma pessoa que vive nessa infiltração, sabe? Uma das... Uma coisa que eu listei, é um negócio que eu acho que eu já até falei aqui, um exemplo prático, é, por exemplo, você prestar um concurso público para ganhar 10 mil reais, não para investir o dinheiro em bens materiais, mas para conseguir investir 7 mil reais em missões. Então você faz a inscrição no concurso, estuda para o concurso, com o objetivo de ganhar o seu salário lá de 10 mil reais, com o objetivo de investir 7 mil reais em missões. Seja essa qual a forma for. Isso seria fazer uma coisa que as pessoas do mundo fazem, fazer um concurso bom, que paga um bom salário, mas com
uma motivação nas coisas eternas. E é um diferencial muito grande e eu tenho certeza que impactaria outras pessoas. E também, só uma observação, a questão, tipo assim, por exemplo, o cara tirar 7.000 tal pra poder fazer isso. Aí a pessoa, poxa, mas eu não consigo, não ganho tão bem e tal. Não precisa ser, tipo, 70%. A pessoa contribuiu todo mês um pouco, poder tirar uma parte, poder ajudar quem não tem, já é um caminho, entendeu? Já uma ajuda. Então, assim, acho que cada um contribui da forma que pode. Quanto mais puder, melhor. Na minha cabeça é assim, se você por exemplo, ganha pouco, você tem que contribuir com pouco para não faltar para você, mas você contribui. Você ganha muito, então você tem que contribuir com mais, entendeu? Tipo, Entendi, vamos é supor, o assim cara ganha mesmo. 2.000. Você contribui de acordo com o que você tem. Você tem, Mas não é proporcional. contribuir para ação Proporcional ao que você social. ganha. O que eu estou querendo dizer é isso, não é ação social. É Sim, missões, propagação do evangelho. sim, sim. É claro que a ação social também pode estar incluído, mas o que eu quis ressaltar é a motivação em coisas eternas. Sim, sim, sim. Não, isso eu entendi, mas eu falo que, por exemplo, até essa questão, a pessoa não pode contribuir muito em relação à missão, mas da forma que puder, qualquer ajuda é bem-vinda, entendeu? De coração. É isso aí. O importante é que a sua motivação seja nas coisas eternas. No evangelho, na propagação do evangelho, Sim, na salvação de outras pessoas. sim, Se a sua sim. motivação for essa, o quanto você vai doar vai ser o tanto certo, de acordo com a sua capacidade. Eu já vi muito, assim, não cheguei a ler não, mas eu já vi muito comentário de pessoas que leram os livros que ensinam isso. Tem muita gente, por exemplo, que mexe com investimento, comprar ação, essas coisas. E não sei qual livro que é, não lembro, mas eu já vi muita gente comentando sobre alguns tipos de livros, né, famosos nesse meio, que ensina, né, tipo, como a pessoa organizar as finanças, tantos por cento, tipo, 15% para roupa, 15% para diversão, 30% despesa, vai, entendeu? E o que eu acho interessante, todo negócio que ensina isso, eles ensinam tantos por cento para doação. Aí, só que assim, não especifica, né? Tipo assim, a pessoa fala doação, mas não quer dizer que, por exemplo, vou doar para quê? Entendeu? Posso doar para o hospital do câncer, a pessoa vai doar para ela doar. Mas assim, engraçado que na minha concepção, isso é questão bíblica, entendeu? Se não me engano, no Antigo Testamento fala sobre 10% do que a gente tem. Acho que é no Antigo Testamento. Então, tipo assim, eu vejo muito mais a questão bíblica do que uma prática ser considerada, sei lá, de outra forma, entendeu? O Antigo Testamento é texto de Malaquias, se eu não me engano, o livro de Malaquias. E tem também a lei, fala sobre 10% da produção, não é do salário, da produção. E tem o exemplo de Melquisedeque, que se encontrou com Abraão e Abraão deu para Melquisedeque 10% das suas coisas lá, uma oferta. O Novo Testamento não utiliza o termo 10%, dizem, fala para que cada um dê conforme a sua condição e fala também sobre dar com alegria, né? Tem um texto em Atos onde Paulo fala no momento em que ele está pedindo doações para os cristãos em Jerusalém, ele fala que elogiando os irmãos da igreja em Corinto, que doaram para os irmãos da igreja em Jerusalém, para os cristãos da igreja em Jerusalém, dizendo que para eles que eles se lembrassem das palavras de Cristo. E ele fala assim que Cristo falou que existe maior alegria em dar do que em receber. Então, existem vários outros textos também que falam sobre doação aos pobres e sustento da igreja também. São duas coisas diferentes, assim.
Sim, e sobre isso, só para terminar, por exemplo, 10% de tudo. Não que tenha que ser, por exemplo, tem gente que às vezes não vai ter condição de conseguir contribuir com 10%. Tem gente que não passa necessidade. Agora tem gente que vai conseguir contribuir com bem mais, tipo assim, para um cara que ganha 10 mil, ele doa só 10%. Tipo assim, ele doa o quanto o coração dele achar necessário, que seja de coração. O quanto ele puder doar, beleza. Se ele puder doar 2, 3, claro que para ele vai ser bem diferente do que uma pessoa que só ganha, tipo, R$ 1.000, entendeu? Ou às vezes nenhum salário ganha R$ 500 por mês, entendeu? Essa questão da quantidade é mais. O buraco é mais embaixo, é mais complexo. O que falta agora. Só para citar, um autor que ela cita, que ele cita nesse estudo, que é o Rick Warren, no top 4 ela cita esse autor. Esse autor ele publicou um livro que fez muito sucesso, foi best-seller nos Estados Unidos. E aí ele conta um testemunho de que ele foi crescendo a contribuição da renda dele para com a igreja. Ele contribuía com 10%. Aí, com a venda dos livros, ele foi ganhando mais dinheiro e foi crescendo para 20%, 30%. E ele conta que hoje em dia ele destina à igreja 90% da renda dele. Então ele meio que inverteu, ao invés de dar o dízimo, ele fica com o dízimo e entrega o restante. É o testemunho do autor que ela cita aí. Mas enfim. Concluindo, eu acho que a gente pode falar que a verdadeira alegria está em viver para aquilo, em viver aqui para o reino eterno de Cristo. Acho que a maneira, a verdadeira alegria está em viver aqui nesses padrões. Viver aqui para as coisas que estão aqui não nos traz uma alegria verdadeira. Mas prazeres curtos, alegrias de fato, mas muito curtas, que acabam rápido e que não alegram de fato o nosso coração, só nos enganam. E ter convicção de quem Cristo é e do que ele representa é imprescindível para a gente viver feliz aqui nesses termos, né? E o conhecimento de Cristo é a chave para a vida boa, é a chave para aumentar a nossa convicção de quem Cristo é e para que a gente tenha essa alegria verdadeira ao viver. E nesse sentido é o testemunho do apóstolo Paulo. Filipenses 3, do 8 ao 9, fala sobre isso. Achou aí? Filipenses 3, 8 e 9, Paulo diz assim, a metade do 8 aí, que ele considera tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas que ele cita aí antes. Eu as considero essas coisas como cocô em comparação com poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Então, Paulo falando sobre a alegria, a carta de Filipenses é uma carta onde ele fala muito sobre a alegria, sobre estar alegre, ele colocando a sua convicção em Cristo. E Paulo, sendo convicto de quem Cristo era, do que ele tinha feito, do que ele faria, diz que nada do que ele já tinha conquistado, do que ele já tinha sido anteriormente a conhecer Cristo, importava se comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Eu acho que fica muito claro, né, de que a gente não pode gastar a maior parte do nosso tempo com essas coisas. Não dá. Depois de ler um texto desse, se você continua vivendo e gastando a maior parte do seu tempo para coisas comuns, ordinárias, ainda que sejam boas e te tragam alguma alegria, para mim não faz muito sentido. Para mim como diria C.S. Lewis, é inútil, né? Então que a gente possa se apaixonar como Paulo
por essa suprema grandeza do conhecimento de Cristo e buscar isso enquanto a gente vive aqui. Amém? Amém. Então é isso, João. Mas acho que é isso mesmo. Tipo assim, igual eu falei, pra gente saber, pra gente reconhecer quem é só, tipo assim, estudando mesmo. Porque a pessoa que nasce, né, num país muito cristão, igual o Brasil, ela tem a tendência quando crescer, no desenvolvimento dela, ficar sabendo um pouquinho, quem é Cristo, é isso, aquilo, tipo, geral, o óbvio que todo mundo fala, né? Mas isso não é suficiente. Tem que, igual eu te falei, a gente tem que ler, tem que estudar, tem que aprofundar para entender o porquê. Porque falar, beleza, mas tem que estudar o conceito, porque isso é interessante para a gente poder ter a resposta do primeiro tópico. Uhum. Isso, e eu acho que esse estudo, essa busca desse conhecimento, por si só já traz alegria, sabe? Uma alegria verdadeira. Sim, esse, esse estudo foi bem legal, sabe? Um dos melhores também que eu já fiz da revista. Daqui a um tempo você vai perguntar de novo os três melhores. Esse tá votado, viu? Top Esse foi massa. 3. Muito bom. Esse aí já tá no meio, porque esse aqui, por enquanto, né? Dos dois. Esse foi bem legal, sabe? Graças a Deus por isso, amém. Muito obrigado, João, mais uma vez. Oremos. Senhor, meu Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus, obrigado por esse momento tão bom aqui com o João, onde a gente pôde conversar e estudar juntos esse estudo de número 28. Deus, o que eu peço, depois de tudo que nós aprendemos aqui hoje, é que o Senhor nos dê essa paixão que muitos cristãos tiveram ao longo do tempo. O apóstolo Paulo teve paixão pelo conhecimento de Cristo, pela presença de Cristo, por ser encontrado em Cristo. Por favor, Senhor, que o Senhor enche os nossos corações de alegria nos momentos em que a gente esteja estudando sobre o Senhor Jesus. Que o Senhor enche os nossos corações de prazer, de alegria e de satisfação nos momentos em que a gente estiver fazendo os nossos devocionais, nos momentos em que a gente estiver orando. E que o Senhor enche os nossos corações de saudade nos momentos em que a gente não estiver fazendo isso. Em nome de Jesus, Pai. Seja conosco e que teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Eu oro já agradecido. Amém. Amém. Amém.